Olá, tudo bem? Fica comigo até o final desse vídeo, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora não foi feito para confortar ninguém. Foi feito para abalar, para mexer com algo aí dentro que você talvez nunca tenha tocado. Hoje eu não vou falar de fé bonita nem de céu azul. Hoje eu vou falar de Enoque, do livro que foi escondido, do arrebatamento que mais parece uma abdução e de um céu que não tem paz. Antes de qualquer coisa, esquece tudo que te ensinaram sobre paraíso. Porque quando Enoque sobe, ele não sobe cantando, ele não sobe sorrindo, ele é arrancado, levado pelo vento. E o próprio texto deixa claro que não foi escolha, foi força, foi deslocamento, como se algo tivesse decidido que ele precisava sair daqui. O vento não é leve, não é simbólico, é violento, é uma força que quebra a lógica do corpo. Enoque descreve o momento como perda de referência, perda de peso, perda de chão. Como se a realidade tivesse sido rasgada e ele estivesse sendo puxado para fora dela. E quando ele chega, a primeira frase que ele registra não é alegria, não é glória, é medo. Ele diz que o lugar é assustador. E só isso já deveria fazer qualquer pessoa parar e pensar, porque ninguém chama o paraíso de assustador. Ele descreve o céu como uma estrutura, não como um lar. Muros gigantescos surgem diante dele. Muros reais, sólidos, imensos, não são metáforas, são barreiras. E aqui nasce a pergunta que ninguém quer fazer. Por que o céu precisa de muros? Muros são defesa, muros existem quando há algo a ser contido, algo a ser protegido, algo que pode fugir ou invadir. Então vem a pergunta ainda mais incômoda: por que Deus precisa de guardas? Guardas não existem sem ameaça, vigilância não existe sem risco, defesa militar não existe sem inimigo. E Enoque não responde isso diretamente, mas ele descreve e quem lê com atenção entende. Anjos posicionados como sentinelas, organizados, hierarquizados, alguns com asas, mas corpos densos, humanoides, pesados, outros sem rosto, não por serem espirituais demais, mas como se a identidade tivesse sido retirada, como se não fossem indivíduos, mas funções. Ele fala de olhos por toda parte, olhos que observam tudo, que não dormem, que vigiam até outros anjos, porque ali não existe confiança, existe controle. No centro de tudo, Enoque descreve algo que parece cristal. Mas não é cristal comum, é uma substância viva que reage ao fogo, que emite luz e calor ao mesmo tempo, como se fosse o núcleo da estrutura inteira, como se tudo girasse em torno disso. E ao redor desse centro, fogo constante. Aqui o texto se torna quase impossível de ouvir sem sentir algo apertar no peito. Ele vê seres queimando, mas não sendo consumidos, vivos, conscientes, sentindo dor o tempo todo, presos num estado onde a morte não chega. E isso não é descrito como justiça poética, é descrito como mecanismo. Não é só punição, é contenção. Não é só sofrimento, é vigilância eterna. Enoque percebe ali algo que muda tudo. O céu não foi feito para humanos, talvez nunca tenha sido. Aquilo é um centro administrativo do universo. Um lugar onde decisões são tomadas, sentenças são mantidas, erros são contidos. Teólogos sérios, estudiosos profundos da literatura judaica antiga, admitem algo que raramente é dito em público. O livro de Enoque apresenta uma cosmologia militarizada, organizada como um império, não como uma família. Alguns afirmam que o Deus apresentado ali é distante, entronizado, separado por camadas de fogo, luz e vigilância. Não uma figura paterna próxima, mas uma autoridade absoluta. E agora vem a parte que faz muita gente chorar quando entende. O livro de Enoque não foi excluído da Bíblia porque era falso. Ele foi excluído porque era perigoso. Ele desmontava a narrativa confortável, ele tirava o prêmio do céu, ele mostrava que não existe descanso eterno garantido, que não existe colo divino esperando todo mundo. Comunidades antigas liam Enoque, respeitavam Enoque. O próprio Novo Testamento faz referência indireta a ele. Mas quando a igreja precisou organizar a fé das massas, esse livro virou um problema. Porque um povo que acredita que o céu é assustador não se ajoelha com facilidade. Um povo que entende que existe vigilância constante não obedece por medo infantil, obedece por consciência. E consciência não é controlável. Quando Enoque volta, ele não volta iluminado, ele volta pesado, silencioso, como alguém que viu algo grande demais. Ele escreve com cuidado, quase tremendo, como se soubesse que aquilo não era qualquer mente. Talvez o arrebatamento não tenha sido um prêmio. Talvez tenha sido uma convocação forçada. Talvez Enoque não tenha sido levado por ser puro, mas por ser forte o suficiente para não enlouquecer completamente. Talvez ele tenha sido usado como aviso.
um aviso de que o universo não gira em torno do conforto humano, de que o céu não é um spa espiritual, de que a existência é regida por ordem, vigilância e consequência. E quando você entende isso, você entende porque esse livro foi enterrado, não porque mentia, mas porque dizia a verdade errada. A verdade que não consola, a verdade que não embala, a verdade que desperta. E quem desperta nunca mais dorme em paz.